Meu nome é Laura, tenho 35 anos e a minha vida sempre foi movida por uma busca constante por paz. Depois de um divórcio complicado, decidi recomeçar e o lugar que escolhi foi uma casinha simples, numa rua tranquila, no interior de Minas Gerais. Sabe aquele tipo de lugar onde todo mundo se cumprimenta pelo nome e qualquer novidade vira o assunto do dia? Era exatamente ali. Meu vizinho, na casa ao lado, era o seu Álvaro, um senhor de uns 60 anos, quieto, muito educado, que nunca tirava o chapéu e a camisa de manga comprida, nem mesmo sob o sol forte de Minas. Ele morava sozinho desde que sua esposa faleceu, e nossa convivência nos primeiros meses era a mais básica possível. Um aceno de longe, um bom dia apressado quando nos cruzávamos na rua. Era só isso. Mas apesar da distância, havia algo nele que despertava a minha curiosidade. Ele quase nunca saía de casa. As compras chegavam por delivery, os amigos não apareciam. Às vezes, tarde da noite, eu conseguia ver uma luz forte piscando no quintal dele e ouvia uns barulhos estranhos, sons metálicos, vindos da direção do porão. No começo, eu ignorei. Pensei que era coisa da minha cabeça, que a solidão estava me deixando paranoica, criando mistérios onde não existia nada. Até que, numa tarde de terça-feira, a tranquilidade da nossa rua foi quebrada. Eu estava regando minhas plantas no jardim quando ouvi, vindo da casa dele, um grito. Não foi um grito alto, mas abafado, como se alguém estivesse com dor. Meu coração disparou na hora. Corri até o muro que dividia nossos terrenos e chamei, com a voz um pouco trêmula: "Seu Álvaro, tá tudo bem por aí?" Houve um silêncio que pareceu durar uma eternidade. Eu já estava prestes a pular o muro quando ele apareceu na janela do quarto, pálido, com o rosto coberto de suor. Com a voz fraca, ele me respondeu: "Tudo bem, dona Laura, foi só um tombo, não se preocupe." Mas o jeito que ele olhou para mim não era um olhar de quem tinha apenas caído. Era um olhar de pânico, de quem foi pego no flagra, de quem escondia alguma coisa muito séria. Depois daquele dia, a minha desconfiança virou uma obsessão. Eu comecei a prestar atenção em cada detalhe. Caixas grandes e misteriosas eram entregues na calada da noite. Um cheiro forte de tinta e solvente, às vezes, impregnava o ar. E o barulho, aquele barulho metálico, tinha ficado mais frequente. Parecia que alguém arrastava correntes pesadas ou martelava madeira sem parar. Minha imaginação foi a mil. O que aquele homem quieto e solitário fazia trancado naquele porão? A curiosidade estava me consumindo. Eu precisava saber o que estava acontecendo do outro lado do muro. O ponto de virada aconteceu numa madrugada chuvosa e escura. Uma tempestade forte derrubou a energia da rua inteira. Saí de casa com uma lanterna para verificar o disjuntor na frente e, ao passar perto da cerca, o silêncio da noite foi quebrado. Ouvi o som metálico de novo, seguido de um choro baixo, quase um gemido. Dessa vez, eu tive certeza. Aquilo não era barulho de um tombo, não era um acidente. Meu instinto me guiou. Pé ante pé, me aproximei do portão de madeira dele. A chuva abafava meus passos. Encontrei uma pequena fresta entre as tábuas e apontei a luz da minha lanterna. Meu coração parecia que ia sair pela boca. A porta do porão estava entreaberta e uma luz fraca vinha de lá de dentro. E então eu vi um vulto, uma sombra se movendo de forma estranha lá dentro. Meu corpo inteiro gelou. A única coisa que passou pela minha cabeça foi: ele está mantendo alguém preso, ele está machucando alguém. Sem pensar duas vezes, corri de volta para a minha casa, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia discar o número no telefone. Liguei para a polícia. Em menos de 10 minutos, o silêncio da rua foi rompido pelas sirenes. 2 viaturas pararam em frente à casa do seu Álvaro. Assustado com o barulho, ele abriu a porta e tentou impedir a entrada dos policiais, dizendo que era um engano. Mas eles não deram ouvidos. Forçaram a passagem e desceram direto para o porão, e eu fui logo atrás, esperando encontrar o pior.
O que a gente viu lá dentro, ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar. O porão não era uma câmara de tortura. Estava cheio de ferramentas, sim, mas eram ferramentas de artesão. Pedaços de madeira, tecidos coloridos, tintas e manequins. Dezenas de manequins, com rostos delicadamente pintados à mão, cada um com uma expressão única. No canto do cômodo, havia uma cadeira de rodas e uma pequena cama, coberta com lençóis limpos. E deitada ali, dormindo profundamente, estava uma jovem com uma deficiência motora severa. Seu Álvaro, com o rosto banhado em lágrimas, finalmente nos contou a verdade. A moça se chamava Lívia e era sua filha adotiva. Ele a havia encontrado anos atrás, abandonada num hospital pela família biológica. Desde então, ele cuidava dela sozinho, em segredo. Ele tinha um medo profundo de que o Estado, o serviço social, a descobrisse e a levasse para uma instituição, tirando dele a única família que lhe restava. Os barulhos que eu ouvia, os manequins, tudo fazia parte de um projeto de amor. Ele construía bonecos realistas para uma oficina de arte inclusiva que ele mantinha clandestinamente ali mesmo, no porão. Ele ensinava outras pessoas com deficiência da região a pintar e a esculpir, dando a elas um propósito, uma forma de expressão. O grito que eu ouvi naquela noite não foi de medo, mas de dor. Lívia tinha tido uma crise forte de espasmo muscular e se machucou. O seu Álvaro estava apenas cuidando dela. Eu fiquei sem chão. O peso da minha desconfiança, do meu julgamento, caiu sobre mim como uma tonelada. Eu havia denunciado um homem bom, um pai dedicado, que só queria proteger sua filha. Quando os policiais foram embora, depois de entenderem a situação, eu não sabia o que dizer. Mas seu Álvaro não me olhou com raiva. Ele apenas sorriu, com os olhos ainda marejados, e disse uma frase que nunca mais vou esquecer. A gente julga fácil o que não entende, não é, minha filha? Depois daquela noite, tudo mudou. Eu me senti na obrigação de ajudar. Fui atrás da prefeitura, contei a história e, com o apoio da comunidade, conseguimos regularizar o projeto dele. O velho porão foi reformado e se transformou em uma oficina comunitária de arte, aberta a todos. E a Lívia, com seu sorriso contagiante, começou a dar aulas de pintura para as crianças da vizinhança. Inclusive para mim. Hoje, meses depois, sempre que passo em frente à casa do seu Álvaro e ouço o som das ferramentas vindo do porão, eu sorrio. Lembro do quanto fui precipitada, do quanto julguei sem saber. O que eu achava ser um segredo sombrio e assustador era, na verdade, o mais puro e silencioso ato de amor. E eu aprendi uma lição valiosa. Às vezes, o verdadeiro mistério não está no que as pessoas escondem, mas nas histórias incríveis que elas simplesmente nunca tiveram a coragem de contar. Nem todo porão guarda escuridão. Às vezes, é lá que alguém mantém acesa a última chama de esperança. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Toda semana trazemos novas histórias emocionantes como esta, que nos fazem refletir sobre a vida e as pessoas ao nosso redor. Muito obrigado por assistir e até a próxima.